Vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre o interesse de Leila Pereira em alemão, atacante do Internacional. Bora repercutir também quem de fato interessa a clubes do exterior entre os jogadores do São Paulo. Corinthians e Flamengo seguem brigando por meio dos seus dirigentes de forma pública, esquentando para o jogo para a próxima quarta-feira. No vídeo eu vou falar também sobre Marcelo Gallardo, que se despediu do torcedor do River Plate nesse domingo, para completar chances dos times na Série B em relação ao acesso às últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bem bacana ter vocês por aqui de volta à minha casa, depois de alguns dias na maternidade pelo nascimento do Matheus. Queria agradecer a atenção e a paciência de vocês, não deu para gravar todos os vídeos que a gente está acostumado, nem fazer as lives, mas voltamos à rotina normal a partir de agora, beleza? Bora desejar ótima semana a todos e contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas, que preparou cotações bem legais para os jogos dessa segunda e quarta-feira. Nessa segunda tem um complemento da rodada no Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Santos. Vitória do Bragantino paga 2,15, o empate paga 3,5 e a vitória do Peixe pagando 3,80. Na quarta-feira tem um jogo atrasado entre São Paulo e Curitiba, vitória do Tricolor pagando R$1,42. Na mesma quarta-feira, a decisão da Copa do Brasil e o Flamengo aparece como muito favorito. Tanto que a vitória no tempo normal paga R$1,58, o empate pagando R$3,80 e a vitória do Corinthians pagando R$6. Agora, se você acha que o Flamengo será campeão, aposte no título do Fla a 1,30. O título do Corinthians está pagando R$3,30. Para você apostar na Bet7k é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo. Não esquece de fazer seu cadastro e sair apostando. Todo mundo que indicar para um amigo a Bet7k ainda ganha R$20 em bônus. Bora começar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians, que perdeu 2 posições na tabela de classificação, caiu do terceiro para o quinto lugar, também porque não entrou em campo para enfrentar o Goiás. As posições perdidas foram para Flamengo e Fluminense, que venceram, por sinal a rodada foi bem ruim para o Corinthians. O Inter, Flamengo, Fluminense e até o Atlético Paranaense venceram, dificultando a briga do Corinthians por ficar na melhor posição possível. Seguindo o giro de notícias, contar que a Procuradoria do STJD prometeu agir com rigor contra Sport e Ceará por conta das confusões causadas por seus torcedores nesse domingo. Você sabe que as partidas do Sport contra o Vasco e do Ceará contra o Cuiabá não foram encerradas no modo normal por causa de invasão de torcedores. Espero que essa promessa se cumpra. Isso não pode acontecer no futebol brasileiro, não é várzea. Quero contar também que o Palmeiras ainda folgado na briga pelo título, apesar de ter visto mais uma vez sua diferença em relação ao Inter diminuir. Pela segunda rodada consecutiva, o Palmeiras empatou, o Inter venceu. A diferença atual é de 8 pontos. Mas para o Tristão Garcia, matemático do site Infobola, Verdão tem 97% de chances de título contra apenas 3% do Internacional. Qual a sua matemática? Use o espaço para comentários e opine. Para completar, contar que o Botafogo tem a penúltima pior campanha como mandante, ou seja, só um time conseguiu menos pontos que ele dentro de casa. Em compensação, o Botafogo tem a segunda melhor campanha como visitante. E chama atenção quando a gente se depara sobre os números. 16 pontos em casa, a campanha do Botafogo, e 27 pontos fora, com detalhe de que foram 16 jogos em casa, mas 16 jogos fora. O Botafogo fez 11 pontos a mais longe de casa do que como mandante. Para fechar o giro de notícias, uma declaração polêmica. Ranieri, jogador do Avaí, depois da derrota para o Fluminense, acusou Anderson Daronco, árbitro de futebol, de menosprezar os jogadores do time catarinense. A frase é a seguinte: o Daronco é muito desumilde, ficou destratando o nosso time, falando da nossa posição na tabela. Ele ficou falando, tem um bando de Pelé, só jogador bom, olha a posição de vocês na tabela. Gostaria muito de ouvir o Daronco sobre esse caso. Vale lembrar-se que o Daronco é reincidente, recentemente foi punido por conta de declarações contra o Hulk. Quero falar agora sobre as chances de acesso na Série A depois da rodada super importante desse domingo na segunda divisão, empates entre Grêmio e Bahia no Rio Grande do Sul e Sport e Vasco na Ilha do Retiro.
Você sabe que o Cruzeiro já subiu como campeão, 100% de chance de acesso, obviamente. Segunda colocação é do Grêmio, 95% de chances de subir, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Com o detalhe de que o Grêmio ainda faz mais 2 jogos fora de casa, contra Náutico e Tombense, e fecha a participação dele em casa contra o Brusque. O Bahia é só o terceiro, mas tem mais chances de acesso do que o Grêmio, 97%. Isso se dá porque o Bahia joga 2 vezes como mandante, contra Vila Nova e Guarani, e encerra sua participação contra o CRB. O Vasco também deu uma bela melhorada em relação às chances de acesso, foi para 86% depois de empatar com o Sport. Vale lembrar que o Cruz Maltino recebe Sampaio Corrêa e Criciúma e encerra sua participação contra o Ituano fora de casa. Na sequência, o Sport é o quinto colocado, 7% de chance, Sampaio Corrêa com 4%, Criciúma e Ituano 5% para cada um, além do Londrina com 1%. Use o espaço para comentários agora mesmo para dizer quais serão os 4 que sobem. Eu acho que os 4 primeiros estarão na primeira divisão em 2023. Quero falar agora sobre Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, que se despediu nesse domingo da torcida do River no Monumental de Núñez. O time acabou perdendo em casa para o Rosário Central, se manteve na 4ª colocação e não tem mais chances de título no Campeonato Argentino. São 44 pontos contra 48 do Boca Juniors. Resta apenas uma rodada essa da despedida de Gallardo em relação ao River Plate. Ele já anunciou ao longo da semana que não ficaria, encerraria sua participação com o Campeonato Argentino. A última rodada acontece no dia 23 de outubro contra o Racing na condição de visitante. Apesar da derrota em casa, nesse domingo, o Monumental de Núñez, que estava absolutamente lotado, fez uma série de homenagens bem bonitas ao treinador, que passou os últimos 8 anos no clube, conquistou 14 títulos e se tornou dessa maneira o maior vencedor da história. O telão registrou vários momentos bem bacanas, e o Gallardo e jogadores do River Plate foram às lágrimas, relembrando várias dessas passagens. Aí você, torcedor de clube brasileiro que busca técnico, deve estar pensando, será que o Gallardo pode pintar por aqui? A tendência, de acordo com jornalistas argentinos, é de que não. Que ele aguarde por pelo menos 6 meses por propostas de clubes grandes do futebol europeu. A ideia dele é, na próxima temporada na Europa, a partir de julho de 2023, estar empregado num gigante europeu. Agora falar sobre o clima quente entre Flamengo e Corinthians nos bastidores. Jogo final da Copa do Brasil acontece só na quarta-feira, mas os caras já estão se pegando. Tudo começou no sábado, quando o Marcos Braz, depois da vitória do time reserva do Flamengo contra o Atlético Mineiro, alfinetou a decisão do STJD e da CBF de adiar a partida entre Corinthians e Goiás. O Flamengo entendeu que o Corinthians levou vantagem por não ter entrado em campo no sábado, mesmo dia em que o Flamengo jogou. A frase do Marcos Braz é a seguinte: é ruim para o futebol brasileiro. Na várzea, com 4 ou 5 horas antes, você sabe se vai ter jogo ou não. Hoje, uma liga tão importante como a nossa não teve o jogo de uma hora para outra. Declaração que repercutiu muito mal no Corinthians. O Herói Vicente, que é diretor jurídico do Timão, usou suas redes sociais para dar a seguinte resposta ao Marcos Braz: na várzea, braço é braço, exceto se o Flamengo ali jogar. Foi uma clara provocação a última quarta-feira, quando Corinthians e Flamengo se enfrentaram na Neoquímica Arena. O Léo Pereira acabou colocando o braço na bola dentro da área e nem o árbitro em campo, nem o árbitro de vídeo foram capazes de identificar o lance como pênalti. Para mim, pênalti claríssimo. Dessa maneira, 0-0, e a decisão marcada para essa quarta-feira, 21h45, no Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. O vencedor garante o título da Copa do Brasil, fica com 60 milhões de reais de prêmio, assegura a vaga na Libertadores da América e na Supercopa do Brasil. Já o perdedor embolsa apenas 25 milhões de reais. Quero te explicar como é que surgiu essa história do atacante alemão que faz sucesso com a camisa do Internacional virar jogador do Palmeiras. Tudo surgiu num encontro entre presidentes na sede da CBF. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, procurou o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, e em tom de brincadeira perguntou: ô presidente, onde é que você arranjou esse centroavante alemão? Muito bom jogador, hein? O Alessandro Barcelos acabou contando que a equipe de scout identificou potencial no jogador durante o Campeonato Gaúcho. Ele estava emprestado ao Novo Hamburgo e o Internacional acabou por contratá-lo no fim da competição estadual. Detalhe importante: o jogador era do Avaí e o Internacional conseguiu comprar 70% dos seus direitos econômicos com a promessa de um empréstimo de 1 ou 2 atletas. Até agora esses empréstimos não aconteceram e, se de fato não rolarem, o Internacional vai precisar desembolsar apenas 500 mil reais para ter 70% dos direitos econômicos. Alemão que faz muito sucesso com a camisa do Inter. Na atual temporada já são 37 jogos, 9 gols e 4 assistências.
contrato recentemente renovado até dezembro de 2025. E enquanto o Inter gastou, ou vai gastar no máximo 500 mil pelo alemão, Palmeiras desembolsou 10 milhões de dólares pelo Flaco Lopes, que recentemente nem sequer foi relacionado para uma partida e no clássico contra o São Paulo nesse domingo deu uma furada ridícula, horrorosa. Só uma observação importante: como o Palmeiras contratou mal na atual temporada. Dos 8 reforços, só um de fato virou titular, o Murilo. Ah, e se você quer saber se o alemão tem chance de virar jogador do Palmeiras, esquece. A ideia do Internacional é vender o centroavante para o futebol do exterior, atleta de apenas 24 anos de idade, que vai render uma ótima grana para o Inter e também para o Avaí. Bora falar sobre o São Paulo e repercutir uma série de notícias que têm surgido nos últimos dias a respeito de interessados nos atletas do São Paulo. Entre os boatos surgiu a informação de que o Jandrei interessa a um clube italiano. Tem também o papo de que Rodrigo Nestor pode ir para o Botafogo, ir para a Europa ou até para a Arábia. Falaram ainda que o Diego Costa, zagueiro e capitão do time do Rogério Ceni, é super assediado pelo futebol europeu. Fui checar com uma fonte minha super importante do São Paulo e a pessoa respondeu da seguinte maneira: desconhecemos eventuais interesses por Jandrei, Nestor, Diego Costa. Só tem sondagens pelo Pablo Maia, mas só conversa e algumas furadas, fecha aspas. Essa pessoa pediu que não a identificasse, mas posso garantir para você que é super importante dentro da estrutura São Paulina. São Paulo já sabe que vai perder nos próximos dias o zagueiro Luizão e também o meio-atacante Igor Gomes. E aí não por vontade própria, mas pela decisão dos atletas, São Paulo tentou a todo custo a renovação com o zagueiro e com o meio-campista. Ambos preferiram se mudar para o futebol europeu e não vão render qualquer centavo ao São Paulo. O próprio Rogério Ceni falou sobre o tema na entrevista pós-jogo no 0 a 0 com o Palmeiras. Ele disse o seguinte, abre aspas: vamos ser sinceros? O Luizão dificilmente fica. Isso é coisa de empresário e clube. Na minha época, eu decidia sobre a minha carreira e hoje entendo que o mundo mudou. Sobre o Igor Gomes, a grande diferença em relação ao Luizão é que ele vai um pouquinho mais tarde. O Luizão tem contrato até 30 de janeiro, o Igor Gomes tem contrato até 30 de março. Ah, e só para completar, o Igor Gomes não vai jogar no futebol brasileiro. De uma série de notícias de que ele foi sugerido para o Palmeiras e para o Flamengo cascata. Os empresários dele hoje trabalham com a ideia de levar o Igor Gomes pro futebol europeu. Porto hoje parece como o principal candidato para contratar o São Paulino. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Santos, mais especificamente sobre o goleiro João Paulo, que vive temporada espetacular. Jogador de só 27 anos de idade, quase sempre um dos que mais pegam bolas difíceis em cada rodada do Campeonato Brasileiro. Estava conversando com uma pessoa próxima ao João Paulo para saber sobre a situação dele, atleta que já foi especulado recentemente no Ajax da Holanda, no Flamengo, um dos principais times do futebol sul-americano, e o que eu posso garantir para vocês é que vai pintar proposta oficial para o Santos no fim desse ano, entre dezembro e janeiro. Pelo menos um clube da Europa prometeu apresentar uma oferta oficial ao presidente Andrés Rueda. Mas não se trata de uma negociação simples. É natural que o presidente santista exija muito mais do que o valor estipulado pelo Transfer Marketing. Hoje, o João Paulo está avaliado em 7 milhões de euros, ou mais ou menos 36 milhões de reais, a julgar pelo fato de ter só 27 anos de idade e um dos candidatos à seleção brasileira num futuro não muito distante. É natural que o Santos pense em cifras ainda mais altas. Atleta que teve recentemente seu contrato estendido e até setembro de 2025 foi estendido até dezembro de 2026. Com essa mudança ele também garantiu um bom aumento salarial, mas pode acabar se mudando para a Europa. 70% dos direitos econômicos pertencem ao Santos, os outros 30% pertencem a outros parceiros. Você, na condição de presidente do Santos, pediria quanto para vender o João Paulo? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê de tarde, assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!